Fala pessoal, bem-vindos a mais um Bcast e vamos lá hoje com mais assunto interessante, mais coisa que vai com certeza elevar aí o seu conhecimento, a sua propriedade para conseguir falar com seus clientes no dia de amanhã. Não estou falando para deixar para o mês que vem, não, é amanhã que você vai pegar tudo que você vai aprender aqui comigo, com a Fernanda e com o Fábio Benites, daqui a pouco a gente vai apresentar ele. Porque aqui é o lugar que você vem colher conteúdo de qualidade, colher muito insight para suas vendas. E a gente está aqui para, com certeza, falar contigo, falar com você, vendedor de imóveis. A gente sabe da sua dor, sabe das suas necessidades. E, claro, não sabemos de tudo, mas a gente está tentando aqui contribuir cada vez mais com os ensinamentos para você cada dia ganhar mais dinheiro, cada dia conseguir vender mais imóveis. E a gente está aqui hoje com o Fábio Benites. Fabião, obrigado, tá, por ter vindo aqui aceitar esse convite nosso. Você hoje, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, como que você construiu a sua carreira até aqui, que agora você tem sua própria imobiliária, né? Ali a Benites e Gonzaga. E vai ser muito bacana o pessoal conhecer isso, porque o último podcast a gente falou com uma pessoa que entende muito de investimentos, a Camila, né? E ela contou ali, com certeza vai ser um caminho totalmente diferente que o seu, mas que também chegou em muito sucesso. E é legal o pessoal se contextualizar e saber que são pessoas, não são alienígenas, né? Então, se você puder aí contar um pouquinho de você e um pouquinho da sua história, vai ser bacana. Maravilha, Evandro. Primeiramente, parabéns aí por estar trazendo um movimento diferente para Maringá, muito tecnológico. A parte da construção agradece mesmo. E a Fernanda, parabéns aí. Ela foi minha mentora no Dale Carnegie. Então, é um prazer. Legal. E parabéns aí pela Bravo, por vocês. Obrigado. Show demais, obrigada. Ótimo. Bom, eu sou Fábio Benites, trabalho 12 anos no ramo imobiliário. Eu entrei no ramo imobiliário logo após a faculdade. Interessante. Então, eu tinha acabado a faculdade, sou formado em administração de empresa. E foi uma época de muita transição na minha vida. Eu tinha chego do exterior, morei uma época, 5 anos no exterior, e entrei direto na faculdade. Então, eu passei por vários estágios assim, de trabalhos temporários, né? E quando eu terminei a faculdade, um amigo da minha sala de aula chamou eu para entrar no ramo imobiliário. Aí, nesse momento, entrou meu sócio. Sócio, que hoje é sócio, na verdade, né? Hoje eu estou com a Benites e Gonzaga, mas o meu cunhado, na época, entrou eu e ele no ramo imobiliário. E era uma empresa bem consolidada na época, onde que foi uma base para mim mesmo, uma base de conhecimento, de carteira, de relacionamento. E hoje eu faço 12 anos de ramo imobiliário. E agora acabei de abrir a Benites Gonzaga e o meu sócio, que é o Júlio. Então, legal. A gente está aí. E antes de você, vamos dizer, você falou que foi logo depois da faculdade, né? Correto. Você teve outras profissões? O que você passou nessa vida aí? Porque assim, o que é legal a gente tentar mostrar pro pessoal aqui? É que assim, geralmente tem um preconceito muito grande. Não sei se você vai concordar, mas pelo menos a gente sente do nosso lado, né, que tem um preconceito muito grande com a profissão de corretor de imóveis. Geralmente a pessoa que se forma lá como profissional liberal, seja advogado, seja arquiteto, seja alguma profissão que ou está na moda ou não, né, ele acaba ficando meio assim, eu não vou ser corretor. Eu preciso ser tudo menos corretor de imóveis. Se der tudo errado, e eu acho que isso é muito ruim, porque corretor primeiro, é uma das profissões que eu, particularmente, sou apaixonado por corretor de imóveis, né? Se eu não tivesse hoje ocupando aí a cadeira da Bravo, com certeza eu ia estar pensando em vender imóveis, né? Eu acho muito louvável, muito honrado. E, além disso, é uma profissão muito rentável. Perfeito. E é legal para as pessoas entenderem como que se construiu, né, o Fábio lá de trás. Ótimo. Então, se puder contextualizar um pouquinho antes também, vai ser legal. Não, maravilha. Bom, eu vim de uma família bem humilde. Minha mãe é professora, meu pai era marceneiro e eu tinha uma base na época bem humilde mesmo. Então, eu comecei a minha carreira profissional com 14 anos de idade.
Então, eu teve há um tempo atrás, eu e minha sogra estava conversando e eu estava somando a quantidade de trabalho que eu já passei. Já passei mais de 30 profissões, trabalhos, no caso. Eu tenho 41 anos, então, no Brasil mesmo, eu trabalhei em várias empresas. Eu comecei trabalhando na fábrica de acolchoado, depois eu fui auxiliar de contabilidade, lavanderia, pintura, e reforma de móveis usados também, construção, reforma, demolição. E depois eu fui para o exterior, com 19 anos. Eu tentei um vestibular na época, não tinha dado certo, porque a minha base era fraca mesmo na época. Fui para o exterior, fiquei 5 anos no exterior. Aí é onde que eu passei também por diversas profissões. Trabalhei desde cenário de novela, finado Gugu, conheci, em Portugal. Legal. Que legal. Em Portugal trabalhei em frigorífico, trabalhei em posto de gasolina. Depois fui para a Inglaterra, trabalhei em restaurante. Hoje eu vejo esse Masterchef aí da vida, acho sensacional. Eu morei em Londres, trabalhei num restaurante também, bem conceituado, era auxiliar de cozinha. Trabalhei em Lava Jato, depois voltei para a Espanha, trabalhei no ramo da construção civil. Olha, muitas profissões são muitas profissões mesmo. E tem mais. Mas eu só dar uma prévia para vocês entenderem, né? E eu achei muito interessante. Desde aquela época, já achei interessante o ramo da construção, porque remunerava muito bem. Eu morava na Espanha, quando eu entrei no ramo da construção. Eu trabalhava com drywall e pintura. Aí eu formei uma sociedade, não era formal, né? Então a gente era em 3 sócios e tinha umas 6 pessoas na equipe na época. E remunerava muito bem, cara, muito bem. Eu ganhava o que 3 espanhóis ganhavam na época, espanhóis que eu falo, pessoal formado, que trabalhava no escritório de contabilidade. Eu fui noivo lá, então eu sabia muito bem quanto que ganhava uma pessoa que trabalhava num banco, ou um líder de equipe de escritório de contabilidade e de call center, e eu ganhava 3 vezes a mais. Isso era no drywall. Eu falei, cara, esse ramo é potente. E, enfim, só que eu não sabia ainda, foi coincidência. Trabalhei 1 ano e meio e ganhei bastante dinheiro. Aí quando eu voltei embora, quando eu comecei a conversar com a Juliana, que hoje é minha esposa, aí eu peguei e vim para o Brasil. Eu era noivo, ela era noiva, e foi onde que ela terminou aqui primeiro, noivado, e eu terminei lá, e onde que eu vim para o Brasil. E aí onde iniciei a faculdade, aí passei por vários trabalhos, aeroporto, trabalhei no aeroporto como estágio, trabalhei na parte de telecomunicação, venda de celular também, cartão de visita. Trabalhei numa empresa de comunicação. Isso durante a faculdade? Durante a faculdade. Eu trabalhei na parte de rádio. E quando eu me acabei a faculdade, quando eu estava colando o grau, chamaram eu para entrar no ramo imobiliário. Legal. E daí não sei mais? Aí não sei mais. Me apaixonei. Entendi. Me apaixonei pelo imobiliário. Acho que eu fiquei curioso. Tá falando. Se você quiser responder, não tem problema. Mas por que Claro. Você mudou tanto assim de profissão ao longo do tempo? Daí vou tentar te dar a base aí para ajudar a responder. Foi porque você não se encaixou de fato em tudo que você tentou fazer, e daí você entendeu que você não se encaixava mesmo no sistema que estava acontecendo ali e precisava mudar? Ou até por você ser comunicativo, você ter boas qualidades de comunicador, né? As empresas não entendiam isso de você? Eu acredito que eu não encontrava aquela paixão mesmo de profissão, sabe? Teve uma ou outra que eu gostei mais, só que quando eu gostava não era tão bem remunerado na época. Então, assim, eu fui trocando ao longo do tempo, algumas por causa da política, política da própria empresa, ou porque eu também não gostava do ramo, remuneração. Eu acho que foi mais por causa desse caminho. E foi isso que você encontrou como corretor? Como corretor, exatamente. E aí no ramo imobiliário eu encontrei.
Legal. Até assim, isso é interessante, sabe? Porque outro dia, eu vou pegar agora um insight externo aqui. Eu estava vendo um podcast do Flávio Augusto, que é um exímio empresário, né? Um dos maiores do Com Brasil certeza. hoje. E ele tem também um dom da comunicação, é além de bom vendedor, ele é bom comunicador, né? E ele contou que ele, assim, não conseguiu se encaixar muito bem em muita coisa também, sabe? E não se sentia bem ou, porventura, não se encaixava no sistema. Até no exército ele foi expulso, né? Olha só. E daí ele encontrou no ramo de vendas, no caso dele é vendas para a parte educacional, né, inglês e tudo mais, é o lugar que ele se conseguiu se sair bem e conseguiu, primeiro, surgir interesse na pessoa dele, que ele conseguiu realmente focar. E segundo, de trazer, daí transbordar isso para não só para a vida pessoal, mas também crescimento profissional, né? E você contando isso, parece que é mais ou menos por aí, né, Fábio? Você foi batendo, tentando, passou em várias indústrias, vários tipos de profissão também, né? Desde análise de dados ali e tudo mais, até braçal, né? E se encontrou ali no ramo imobiliário que, assim, se for pensar no final do dia, aí defendendo nossa indústria, né? Tem tanta variável, né? Tanta variável legal desde a construção até ali o analista contábil que vai lá na incorporadora precisa garantir os números para o cliente ficar confortável. Tem o registro de imóveis, tem o advogado, né? A gente acaba lidando com um pouco de tudo, né? E principal é conseguir lidar bem com o cliente. Você acha que toda essa construção da sua carreira te ajudou nesse vamos dizer, nessa virtude de conseguir lidar bem com o seu cliente? Sim, ajudou, com certeza. Hoje eu consigo conversar com vários tipos de pessoas, vários níveis de cliente. Eu consigo entender a necessidade dele, eu consigo me colocar como para servir o cliente da melhor forma possível. Porque hoje eu entendi que, ao longo da minha carreira aí, 12 anos de trabalho, que o cliente, ele chega, ele tem que ser tratado muito bem. Eu vejo o corretor, às vezes, eu até alguns parceiros que ele acaba uma graduação, alguma coisa, algum curso, ele, ele quer se posicionar como gestor imobiliário, como consultor imobiliário, e eu aprendi que o cliente ele quer ser tratado como se fosse um rei mesmo. Então, a gente conseguir servir o cliente da melhor forma possível. E esse servir, ao longo dos anos, conseguiu me ajudar muito. Legal. A hora que eu tive essa mudança de mindset, cara, me ajudou muito. Me ajudou muito. Entender que, de fato, até isso foi um insight bacana que a gente teve num podcast com um conhecido seu, o Héctor Neto, né? Uhum. Que ele falou muito sobre prestar um serviço, né? E não forçar uma venda. Então, Correto. prestar um serviço para o seu cliente. De fato, né? Um serviço que vai ajudar ele. E não só, compra aqui porque é bom. Não, além de eu tá te servindo aqui para te facilitar nesse momento, e que vai ser um dos momentos mais importantes da sua vida, comprar um imóvel, eu vou te auxiliar no pós, eu vou te auxiliar com a ocupação do seu imóvel. Se você precisar de um eletricista, eu tenho aqui um contato. Se precisar de um cara de mudança, eu vou conseguir te fornecer alguém de confiança que já fez outros trabalhos para outros clientes meus. Eu tenho um cara de hidráulica, se precisar aqui, um faz tudo. Então, assim, muitas vezes é que nem... muita gente vai se identificar com isso, né? Quando você vai ser pai. Vou pegar o caso... Exatamente o seu momento. Você não sabe Parabéns. muita coisa, sabe? Obrigado. Mas você não sabe muita coisa, sabe? Você fica ali, o que eu faço? Se você não trabalha com negócio, é natural você ter muita dúvida, né? Com certeza. Então, a prestação de serviço do corretor transborda o momento da venda. É isso que a gente acredita muito, sabe? E não sei se você concorda comigo, acho que seria bom. Se não concordar, pode falar também. Concordo, com certeza. Mas transborda o momento da venda porque é como criar um filho, né? É como
aprender a educar um filho, porque a casa ela tem várias necessidades também, vários pormenoridades também. Se você não souber onde está o cano, você vai furar lá e vai dar problema. Se você não souber onde está muita coisa da elétrica da sua casa, você vai acabar fazendo algum tipo de instalação que não pode, ou ainda que diminua a durabilidade. Então, tudo isso. E, claro, outras N coisas, né? Desde limpeza, limpar certo para não estragar o piso e tudo mais. Então, tudo isso a gente entende também que é bacana o corretor conseguir, né? Transmitir. Com certeza. Uma coisa importante que eu vejo não é só a venda em si, né? Esses últimos meses, está com um mês mais ou menos, a gente fechou uma venda com um cliente e no longo do processo tivemos algumas dificuldades. E foi uma venda em parceria. A outra imobiliária acabou abandonando o cliente no meio do caminho. E eu abracei o cliente, falei, não, vamos resolver. Poxa, cara, não é só comissão, eu preciso resolver tanto o vendedor quanto o comprador. Eu era responsável pelo vendedor, a outra imobiliária pelo comprador. E eles abandonaram o cliente. E ao longo do processo, chegou no final, o cliente ele tinha potencial para comprar esse imóvel e outros imóveis futuramente. Um cliente super potencial. E todo o processo eu atendi ele com muito carinho, servindo ele mesmo. Então, cara, se você precisar, eu vou aí, te levo o aditivo, se precisar ir no registro de imóveis, se precisar na mudança, enfim. Mesmo sendo difícil. Mesmo sendo difícil, mesmo eu não tendo participação mais, porque já tinha terminado a venda. E isso fez muita diferença e futuramente... Aí que começou uma nova venda. Isso, começou uma nova venda, correto. E o vendedor, no caso também, ele percebeu isso. Ele falou, Fábio, cara, você fez que nunca ninguém... Uma coisa que nunca eu vi na minha vida e que nunca ninguém ia fazer. Poxa, você me ajudou, me abraçou mesmo. Então, isso faz diferença. Isso aí. Eu tenho um cliente que eu já fiz mais de 20 negócios. Um cliente. Eu, inclusive, estava conversando com ele hoje. Hoje a gente está falando sobre uma fazenda de 190 alqueires. A gente começou de uma venda de um terreno. No Itália, na época, que era... Na época que eu entrei, o terreno era R$95 mil. E foi a mesma coisa. Ele tinha passado por alguns profissionais de plantão, de ligação, e o pessoal não tinha dado muita atenção, porque ele não sabia do ramo imobiliário. Assim, sabia, mas Maringá ele não tinha muitas dúvidas. E no começo eu peguei, atendi, levei ele no terreno, consegui entender a necessidade dele, consegui ver a idoneidade dele, ver a dificuldade que ele tinha mesmo, e foi resolvendo na época. Eu era novato, eu tinha muitas dúvidas também, por estar meu gerente, e fechei uma venda. Aí desse terreno ele construiu 2 casas, depois comprou mais outro terreno, construiu mais 2 casas, depois comprou um outro terreno no condomínio fechado, depois ele quis vender, comprou mais 7 terrenos, revendiu 7, e foi indo. Foi uma venda, foi. Mais de 20 negócios a gente fez junto. Olha que legal. E acho que isso, eu repito, acho que todos os podcasts que a gente fez eu falei, e vou repetir agora, né? Retenção é muito poderosa. Retenção no mercado imobiliário. Assim, é o que você está falando. Vender uma vez para o cliente, mas não esquecer que aquele cliente é seu cliente, né? E assim, não porque ele possa comprar de você de novo. Não, porque você está prestando um serviço para ele. Já prestou uma vez, não é porque você acabou aquele momento daquele contrato que acabou o seu relacionamento com ele. E você manter essa conexão com ele é muito poderoso. Porque você com certeza vai conseguir ter uma nova venda, ou ainda uma nova indicação, né? Com certeza. Então isso é muito poderoso e eu acho que até pegando aí um pouquinho do que você falou, muito que muito corretor não faz, sabe? De acabar até negligenciando esse potencial e esquecer de porventura dar uma ligada para o cliente, né? Depois da compra. Com certeza. E aí, você está no imóvel da planta, você está pagando parcela e como é que tá? Tá legal a experiência? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso... Às vezes eu não vou saber agora, mas eu busco para você. Às vezes eu vou lá no empreendedor, vejo como é que tá e tudo, trago para você. Ou ainda, tem um tempinho para um café? Vamos se atualizar aí das informações, legal. Sabe? E ouve o nosso podcast aí. Exato. E isso... acho que é uma das
talvez aí quando a gente ouve gente que está se dando bem, né? É o que a gente mais ouve repetido, né? Ó, eu fui lá, fiz uma venda, consegui fazer depois outras com o mesmo cliente, estou ali servindo, sempre tentando fazer tudo que está ao meu alcance de fato, sendo inteiro, né? Não só no interesse, vamos dizer assim. Então, claro que todo mundo tem interesse de vender, claro que todo mundo tem interesse de ganhar dinheiro, e tem que ter mesmo, porque é o que a gente precisa para se motivar, para conseguir sobreviver também. Mas tem que olhar pelo lado de, eu tô ajudando a gerenciar eu tô fazendo um serviço aqui para uma pessoa que vai mudar a vida dela, né? Com certeza. E você falando de gerenciar, né? Eu trabalhei 12 anos num showroom. Então, uma coisa muito importante que eu vejo, hoje em dia a gente atende muito leads. E, e a gente tinha muita quantidade de clientes que iam no showroom, porque era um showroom de referência na cidade. E, então, o pessoal queria ir lá conhecer e tal. E eu ia guardando esses clientes e dando recontato com uma certa constância. E teve clientes que eu demorei 8 anos para fechar a venda. 8, outros foram 6 anos, outros foram 5, 4 anos. E foram os clientes que eu fui dando uma manutenção mesmo. Então, ia ter um lançamento, eu lembrava dos clientes, falava, ô fulano, vou ter um lançamento, você não quer vir aqui conhecer? Outros casos também, ia ter um evento, um café, ou final de semana. Eu fazia muito plantão, final de semana. Quando era sexta-feira, eu falava, fulano, amanhã vai ter um café da manhã, vou estar aqui na parte da manhã, é meu plantão amanhã, você não quer vir tomar um café? Ele tinha passado por mim para falar, para ver o decorado. E aí eu lembrava dele, ele falava, ô Fabio, eu vou passar aí, cara, eu vou passar aí. E ele passava mesmo, levava a família, o amigo e tal. E às vezes naquele momento ainda ele não estava preparado para a compra. Só que ele voltava, aí 1 ano depois de novo, então eu fui levando vários clientes, que é o funil no caso, né? Então eu fui levando o funil sempre tentando levar ele sempre com uma boa entrada de cliente. Isso me ajudou bastante. Eu percebi que os corretores que faziam isso, que tinham uma boa administração aí do seu CRM, tanto o CRM da empresa como eu tinha meu CRM também. Isso me ajudava bastante. Me ajudou muito. Legal. E Fábio, hoje como é que tá assim na sua visão, né, o mercado? O que a gente ouve muito, né? Eleição, o pessoal não tá querendo comprar. Tá difícil, não sei o quê. Ninguém quer. Agora todo mundo evitando investir, né? Perfeito. E Copa do Mundo agora. Chegou o final do ano. Então, assim, tudo é uma desculpa, né? Como que você tá sentindo isso? Legal, não, ótimo tema aí. Foi o tema da nossa reunião, da nossa última segunda-feira. Eu e meu sócio, a gente estava passando para a equipe, né? E nesses tempos de ramo imobiliário, a gente já passou pela Dilma, por impeachment, Temer, Covid, e eu percebi que o imóvel, nesses 12 anos, foi quando mais tem oscilação, mais a gente ganhava dinheiro. Incrível, cara. Quando na pandemia agora, que a gente acabou de passar, a gente teve um faturamento absurdo. Eu tive recorde de vendas nesse momento. Porque quanto mais turbulência tem, mais o pessoal quer segurança. Então, ele vai para o ramo imobiliário. Então, o dinheiro, ele não some do mercado, ele troca de mão. Então, é interessante que ou o cliente está comprando luxo, ou a classe C, por exemplo, a classe C, D, B, ela vai estar com poder de compra. Então, é só você entender para onde está indo a economia e focar e acertar a estratégia. Inclusive, em 2021, começo do ano, eu estava fazendo o meu planejamento, aí eu falei assim, gente, eu preciso... Ou eu invisto muito em marketing digital, todo mundo está investindo em marketing digital. Eu falei, cara, pandemia... Eu falei assim, gente, eu preciso acertar minha estratégia esse ano. Ou eu vou usar outras estratégias. Pensei, aí eu tive a ideia de pulverizar meu tempo e investimento. Foi aonde que eu entrei no BNI, na época. Para quem não conhece, aí é um grupo de network.
internacional. O grupo aí tem mais de 72 países. Então, eu pulverizei. Eu investi um pouco na mídia digital, eu investi um pouco no BNI e eu também investi um pouco em outros cursos. Foi onde que eu fiz o Dale Carnegie. Então, e deu muito certo na época, porque o mercado, às vezes, se tá todo mundo no digital, se você vai entrar nesse momento, já passou o time. Você tem que ir contra. E foi onde que eu tive esse insight. Então, foi questão de Deus mesmo. Foi, sabe, aquele tino ali de mercado. E deu muito certo. Onde que no BNI, eu consegui fazer um ótimo faturamento. Então, através do BNI ali, eu fui bem trabalhado. Eu consegui fazer, né? Um network, exatamente. Bastante network. O meu grupo era o grupo pujante. Eu acabei saindo por causa da imobiliária. Tive que sair, foi recente, né? E eu consegui, cara, assim, fazer um faturamento excepcional, mesmo na pandemia. Depois no Dale Carnegie também, consegui fazer amigos, fazer network, saiu venda também de lá. E também e a rede social. Então, uma dica mesmo, nesse momento a pessoa tem que entender para onde está indo o mercado. É época de política, eleição, Copa do Mundo, final de ano. Então, cara, assim, você tem que entender que, cara, eu tenho que dar um sprint aí nos próximos 30, 40 dias. Dia 15 de dezembro, esquece, o cara tá pensando na praia. Aí é hora de você fazer, né, pós-venda, você pegar um brinde, levar pro cliente, falar, ó, trouxe um brinde para você. Aproveita o fim de ano aí com o brinde. Aproveita o final de ano, você já tem que ter feito um caixinha para 15, 20 dias. Aí começo de janeiro, aí você vai de novo. Por que janeiro? Janeiro é onde a pessoa reúne com a família, ela faz seu plano cíclico, faz o planejamento, tá na praia, fala, cara, esse ano eu preciso investir. Eu preciso comprar um apartamento para investimento, eu preciso mudar minha casa, reformar minha casa. Então, o corretor, ele tem que ser estratégico. Se ele não for estratégico, pensar no futuro... Eu até estava lembrando, né, Fábio, quando você falou do Dale, a gente estava com a Camila, né, também no podcast anterior, e era uma pessoa já que é muito próxima, né, de redes sociais, gosta de aparecer, né, já tem essa maestria. E o Fábio, por exemplo, eu lembro que falava muito da vontade de querer aparecer e tinha, né, era mais fechado para isso. Então, a gente tem as pessoas que já, né, criam essa maestria mais rápido e outros que não. E como que você fez? E, de fato, deu resultado, né? Você começou a aparecer mais? Como que foi isso? Foi, realmente o Dale me ajudou muito. Primeiro, para eu ter confiança do meu trabalho, eu me conhecer e eu conseguir entrar nos assuntos corretos, com a postura melhor, com confiança. Então, me ajudou muito, muito o Dale. E também me ajudou muito também na parte de planejamento também, né? Eu achava até engraçado quando tinha tinha um ROI, falava do ROI, o retorno que você ia ter sobre investimento. Eu falava, tô fazendo um Dale, vou ter retorno sobre investimento? Eu falei, cara, isso é brincadeira, não vai ter. Eu falei, mas beleza, se eu vender uma venda ali, tá ótimo. Porque na minha pós-graduação eu vendi 4 apartamentos, na minha pós-graduação de 1 ano e pouquinho. Olha que minha pós-graduação, na época, eu tinha feito a pós-graduação em 2012. Logo eu entrei no ramo imobiliário. E no meu grupo tinha 4, a gente entrou em 5 corretores. Eu fui o único que vendeu. Eu vendi 4 apartamentos na época. Então, eu consegui me dar muito bem. E o Dale, eu falei, cara, não vai ter retorno. Eu falei, para. E onde que eu tive um retorno sensacional, cara. Me ajudou muito o Dale, tive um faturamento. E eu também consegui a entender sobre relacionamento. Então, eu precisava me relacionar, para eu atingir certos objetivos, eu dependia de pessoas. Se conectar com essas pessoas. Né? Conectar com essas pessoas. E então foi uma junção de Dale com BNI na época. O BNI me veio a referência, só que só a referência por si só não fazia nada. E é onde que eu consegui me conectar com algumas pessoas e é onde que eu consegui atingir um ROI excepcional. Eu tive mais de 130 mil de faturamento só por causa do Dale e por causa do BNI. Olha só. Então, isso eu estou falando... E até é legal, acho que tentando traduzir um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, né? Tudo que você falou, que você fez e conseguiu bons resultados, é você, de fato, se conectar com pessoas, né?
Correto. E isso de uma forma verdadeira, porque você estava lá de fato, você não estava lá para vender. Claro, se você tivesse oportunidade, você ia vender, né? Mas você estava lá porque você queria realmente aquele curso, né? Aquele conteúdo. O Com Dale lá, por certeza. exemplo, pelo que você falou, te ajudou muito. E você estava lá de corpo e alma vivendo aquele momento e fazendo, de fato, o que você tinha ido lá para fazer. E de quebra você se relacionou com um monte de gente, que eu também não duvido que você não tenha comprado também alguma coisa de alguém que estava lá. Com certeza. E por quê? Porque você se convenceu que eram pessoas que você gostou de se relacionar e que tinham coisas boas para te oferecer. E isso acho que o corretor muitas vezes não entende, sabe? Que ele fica assim, senta na imobiliária, pega os leads, você falou lá no início, Correto. fica mandando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e assim, e acha que é isso que vai dar resultado, sabe? E acaba não olhando a porta de fora da imobiliária, sabe? Que seria o quê? Porventura, participar de algum esporte, né, coletivo ou individual que você vai se relacionar com gente. Porventura, participar de grupos de estudo, Network. BNI, que você comentou, né? E fazer cursos para realmente querer evoluir, né? E de quebra se relacionar com mais pessoas. Eu, por exemplo, meus dois atuais sócios, e que são, no começo, antes de começar a live, a gente falou que sócio é igual família, igual irmão, né? Tem Correto. alegria, na alegria e na tristeza. Então não é muito fácil você encontrar alguém para se certeza. juntar, né? E eu encontrei no MBA de Gestão Empresarial, que eu estava lá para aprender e acabei encontrando pessoas incríveis lá que fez todo sentido a gente se juntar. E eu entrei no ramo imobiliário foi por causa da minha faculdade. Foi o network que eu fiz na faculdade. Exato. E aí essa pessoa, esse grande amigo, ele pegou e me indicou para entrar na última empresa que eu trabalhei. E assim, uma coisa interessante é que eu falei também isso um pouquinho no outro podcast, que a nossa referência, né, Fábio, talvez de segurança ou de trabalho, muitas vezes são nossos pais ou a geração que veio logo antes da nossa. Então, eu vou pegar o meu exemplo. Meu pai e minha mãe, funcionários públicos, eles tinham hora para entrar e hora para sair, né? Correto. E depois era dedicação à família. E assim, meio que desligava a chave do trabalho, ligava a chave da família e depois no dia acontecia a mesma coisa. Não criticando isso, é uma vida ótima e também muito digna, né? Só que hoje em dia, a volatilidade de informação que a gente tem, a quantidade de informação que a gente Correto. tem, é mais dinâmico, né? E muitas vezes você não consegue ter essa mesma disciplina de trabalhar das 8 às 6, porventura, né? Ter o horário de almoço e depois conseguir desligar. Você tem que entender que fazer esse tipo de conexão acaba sendo trabalho também. Porque a vida pessoal com a vida profissional, elas estão cada vez mais juntas, né? Primeiro, você tem que gostar do que você faz, obviamente. Correto. Mas você ir jogar um tênis ou jogar um futebol com os amigos, né? E se conectar com pessoas, não é puramente lazer mais. E não tem nada de errado nisso, né? É isso que as pessoas têm que entender. Ninguém é interesseiro porque está lá se conectando com outras pessoas e quando a pessoa tem uma necessidade de comprar um imóvel, você vai estar ali, né? Ninguém é interesseiro por isso. E a gente tem que começar a desconstruir esses receios, esses medos, né? Muito pelo contrário, você está tentando ser interessante para as pessoas, está tentando... agregar, né, coisas na vida dela. Exato. E um exemplo que eu até usei esses dias, meu sócio até achou engraçado. Vamos supor, eu vou numa academia durante 12 anos, um exemplo, tá? 12 anos. Poxa, eu conheço todo mundo daquela academia, não tem como. Então, como que você quebra essa rotina? Troca de horário. Se você trocar de horário, você automaticamente são pessoas diferentes que já vão, então você já vai conhecer mais pessoas. Mas se você mudar de academia, no mesmo nível ali, você vai conhecer mais pessoas. E se você mudar de horário, de turno, nessa outra academia, você vai conhecer mais pessoas. Então, se você usar... Não é por mal, você não está sendo interesseiro, só que, cara, você também tem que conciliar, igual você está falando, perfeitamente. Ser estratégico, né? Tem que ser estratégico. Eu fiquei curioso para falar da parte boa, né, Evandro? Que diante de, enfim, tantos sucessos aí,
até olhando para a sua família, né? Tudo que você construiu até hoje veio pela prosperidade do mercado imobiliário, né? Pelo mercado imobiliário. E isso é muito legal também, né? Poder, enfim, né? Proporcionar tudo isso para a família, enfim. Construir seus sonhos aí. E na sua visão lá de trás, né? De olhar para o mercado imobiliário e falar, ali eu tenho ganhos, né? Ali eu posso, eu vou conseguir. Hoje mudou a vida, né? É o fator de ter tudo que você construiu hoje. Quando entrei no imobiliário, é até uma história engraçada. Eu devia mais de imposto do que o próprio valor da moto. Eu tinha uma bis na época, e no imobiliário eu entrei, tava com dívida, acabando a faculdade, e eu falei, meu Deus do céu, cara, preciso trabalhar. Então, um corretor bom é um corretor endividado. Pode contratar. Você puxa o Serasa do cara. Não, o Serasa é bom? Não, cara, descarta. Pega um cara que tá quebrado. Que tá precisando. Tá precisando. E foi todos. Da minha turma, na época, quando entrou, tava nesse nível na minha época. Todo mundo, cara, com dificuldade financeira. E eu fui visitar um imóvel na época, que era o Royal Garden, o imóvel mais luxuoso da cidade. Acho que era 3 milhões na época. E a gente foi fazer uma visita técnica, fomos em 5 corretores. Eu fui com a minha bis, parei lá embaixo, tal, meio escondidinho, com vergonha. E aí subimos nesse apartamento de 500 metros. E aí eu falei, rapaz do céu, é muito grande, cara. Que apartamento, eu nunca vou conseguir ver um negócio desse na minha vida. Não pode ser. Aí eu saí de lá, desci, peguei minha bis, fui embora. E eu fui pensando naquele negócio. Eu falei, rapaz, a comissão é muito alta, cara. 3 milhões e meio. O bicho dá uma comissão aí de 50 mil. Enfim, fazendo de cabeça aqui. Vai dar uns 50 mil de comissão. Eu falei, caraca, se eu só vendesse imóvel. Aí na época um colega meu que tinha angariado. Beleza, e se passaram os anos. Eu fui treinando, lapidando, aprendendo e... Enfim, troquei de moto e tal. E aonde que foi em 2017, cara, é incrível, assim, eu consegui vender o apartamento mais caro de Maringá. Que legal. E da base que eu vim, da falta de experiência, eu entrei no ramo imobiliário, cara, eu fui gaga até os 14 anos. E naquela época que eu era gago, eu falava, cara, eu tinha ido em fono, falei, cara, eu preciso melhorar. Eu, por si só, eu vi eu mesmo na câmera, eu fiquei com tanto trauma que eu não quis voltar mais nela. Cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou mais na fono. E ela falava, mas e o tratamento, sei o quê? Eu falei, não, eu não quero mais. E eu comecei a me mudar por si só. E naquela época, quando eu entrei no ramo imobiliário, cursos que tinha, eu absorvia tudo, cara, curso. Eu tinha uma base muito fraca, que eu falei no começo. Então, comecei a fazer vários cursos, comecei a ler vários livros. Eu cheguei do exterior, tive que fazer reforço quando entrei na faculdade. Nivelamento, chamava. Eu fiz Sesumar, então eu tive que fazer nivelamento, né? Porque eu e meu sócio, ele também. E de lá para cá eu vi que o estudo que eu falo, não só a faculdade, só a graduação, mas o livro, um podcast mesmo, um YouTube, cara, agrega muito. E é onde também que mudou minha vida. E foi onde, em 2017, consegui um apartamento mais caro de Maringá. Hoje está uns 12 milhões. Pronto, hoje eu acho que é o mais caro de Maringá, da média de 12 milhões. Legal. Nossa. E parabéns, né? Obrigado. História aí de muita, vamos dizer, muita resiliência, né? E força de vontade para chegar onde você chegou e tem que ter muito orgulho, tá? Então, fica nossos parabéns aqui, né, Fer? Só que, de fato, Fábio, acho que, pegando um pouquinho do que você falou, além da parte, obviamente, de garra e resiliência, né? Sempre teve aí uma busca incansável, né? Por se aperfeiçoar. De buscar, por exemplo, tentar, no caso você falou que você era gago, né? Tentar aperfeiçoar esse lado. Correto. E assim, quem é gago também não tem que ter nenhum drama, vamos dizer assim, não é isso. É só, vamos dizer, é um jeito que você se encontrou de se motivar, de buscar, enfim. Correto. E eu acho que isso é muito bacana, que geralmente o pessoal fica muito preso às limitações próprias, né? Correto. Então, e às vezes, a gente falou também um pouquinho no outro podcast que às vezes as pessoas ficam presas até
assim, na falta de consciência que ela merece aquilo, ou ainda, na falta de consciência, de não conseguir entender, meu, isso aqui eu sou merecedor, eu sofri, eu mamei quando era pequeno também, tomei leite, todo mundo igual, sabe? Todo mundo igual. E eu sou merecedor disso aqui que eu tô fazendo, que eu tô construindo, que eu tô buscando, né? Tô endividado, mas eu tô buscando sair disso, né? Eu tô lutando e assim, eu tenho que acreditar que isso é o melhor para mim, né? Com certeza. Então, acho que isso é muito legal do que você falou, que deu para pegar bem isso, sabe? Tipo, nenhuma dificuldade é tão grande que possa superar a sua mentalidade, seu desejo de ser maior do que você é hoje, sabe? É exatamente isso. E, ô Fábio, eu vi que você anotou algumas coisas, você quer comentar alguma coisa aí? Eu falei bastante sobre o case da venda, já contou da maior, né? Mas que foi, na época, acho que foi uma venda de um terreno para a construtora, né? Que foi isso, Correto. Fábio, me corrija Isso. aí. Mas foi muito legal, né, falando sobre isso, que acho que estava valendo uma viagem. Não, foi depois que você conseguiu comprar uma viagem, né, para família, curtiram muito e tal. Então é legal também olhar para isso, né, e ver o quanto que você pode aproveitar, né, quão merecedor você é e o quanto você pode aproveitar disso depois, né? Com certeza. O ramo imobiliário, ele traz boas bonificações também. Eu trabalhei muito tempo na consultora, então eles davam alguns bônus, algumas premiações. E então é um ramo muito gratificante. Além de você se beneficiar, a família também. Quem me trouxe para o ramo imobiliário, na verdade, quem me incentivou, na verdade, foi minha esposa também. Então ela me ajudou a pagar o Cresce na época, eu não tinha de pagar o Cresce. Então ela me ajudou. Então é muito interessante porque a família também acaba usufruindo. Claro, a gente trabalha muito, eu trabalhei muito, eu trabalho muito ainda, né? Só que é aquele trabalho formiguinha. E o corretor é engraçado. Quanto mais tempo passa, mais experiência vai ficando e mais vai aumentando a sua carteira de cliente. Então, o ano passado eu consegui vender uma área para uma construtora do centro de Maringá, e onde que me ajudou bastante. Foi um faturamento bem legal. Consegui fechar 2 áreas para 2 consultoras. Inclusive, um deles leva o nome do meu filho. A consultora, na época, fez uma homenagem mesmo. Qual que é o nome? Pode falar. Noah. Noah. Está sendo Legal. lançamento agora. Para estar o momento. Tá. É da Yoshi, se não me engano. Da né? Yoshi. Legal, muito Então, legal. Que legal, não sabia que era por causa do nome do seu filho. E eles fizeram essa homenagem ao meu filho na época, porque eu ajudei a negociar esse terreno. Então, assim, eu sou bem grato aí à consultora Yoshi, a Opção Imóveis, que eu trabalhei, minha base aí, meus gerentes, meus diretores. Sou muito honrado, muito leal, muito grato a essa base que eu tive. E uma base sólida, eu acho que é muito importante. Então, eu fiquei 12 anos para sair, para mudar de fase. Isso é muito importante. Eu já vi alguns amigos começar no ramo imobiliário e 6 meses, 1 mês, ele acha que está preparado e já sai para trabalhar por conta. E depois ele acaba retornando, ou se arrependendo, ou falta de experiência mesmo, por falta de caixa, por falta de preparo. Então, eu tive uma base muito boa profissional. Então, assim, eu consegui absorver muito bem, eu consegui entender, eu e meu sócio também. A gente saiu em 2, então também dá muito suporte para o outro. Isso me ajudou muito. E essa base que eu acho que é muito importante, o corretor ele tem que saber um pouquinho de tudo, cara. Ele é psicólogo, ele tem que entender um pouco de direito, ele tem que ter uma boa escrita, ele tem que ter uma boa literatura, ele tem que saber brincar, saber dar piada. Então, é engraçado. Então, o ramo do corretor de imóveis ele é muito amplo. E essa base, que eu já falei novamente, eu tive uma base muito fraca. E eu gosto de frisar novamente, cara. Eu comecei a ler livro na minha faculdade. Depois de lá para cá, eu comecei a ler livros, pegar gosto, pegar interesse, e aonde que me mudou, me revolucionou. Então, tanto a escritura, a fala,
Eu não sabia falar direito, cara. Quando cheguei do exterior, eu trocava as palavras. Minha esposa me beliscava. Assim, ó, me beliscava, me cutucava. Meu sócio também. Meu sócio é meu cunhado, então, desde quando cheguei do exterior, a gente se conhece. E, então, essa base é muito importante, porque eu vejo corretor, cara, escrevendo Drento, Germinada. Então, assim, é umas coisas muito estranhas. Então, o corretor, ele atende médicos, atende advogados, ele atende empresários, pessoal do agro, e isso não passa confiança. Então, às vezes, eu prefiro ter um carro mais barato, mas eu investi no meu conhecimento. Conhecimento ninguém tira, meu. Conhecimento é conhecimento. Então, isso é importante. Então, o corretor tem que saber isso, ele tem que entender isso. Hoje, os corretores de referência em Maringá ou do Brasil, conheço, a maioria deles, eles têm alguns diferenciais. Ou tem alguma formação, ou ele investe em viagens. Estou falando investimento de cultura, de viagem também. Então, ele ganhou uma premiação, viaja, cara. Vai, sei lá, para o sul. Ah, tá, mas para os Estados Unidos, então, vai para Gramado, vai para o Nordeste, vai para São Paulo. Eu já fui para São Paulo só para ver a arquitetura. Eu e minha esposa andamos lá, ficamos 5 dias, fui em restaurante diferenciado, a gente foi na MASP, fomos em alguns parques para ter conteúdo. Só que às vezes eu não preciso ir em todos os lugares para ter um nível de conversa com o cliente. Eu posso pegar um exemplo, eu posso hoje comprar um livro sobre Londres e ler sobre um livro sobre Londres. Eu posso ler um livro sobre Israel. Sobre vinho. Sobre vinho, perfeito. Sobre cerveja gourmet. Então, isso é muito importante. O corretor tem que ter conteúdo para conversar com o cliente. Ou se ele não tiver, pelo menos saber fazer boas perguntas. Ele tem que saber fazer boa pergunta. Mas daí, como que foi sua última viagem? Onde que foi? Como que você está? Como que você não está? Então, lê um livro sobre perguntas. Alguma coisa você vai ter que fazer. E, novamente, você vai ter que ler alguma coisa. Ou você vai ter que ler sobre viagem, ou sobre perguntas, ou se preparar, fazer o beabá, ler sobre técnica de vendas, ou ler podcast. Cara, hoje tem muito conteúdo gratuito no mercado. Sim, sim. Basta querer, né? Mas querer. acho que uma coisa interessante também, que vale a pena deixar de insight para o pessoal, é que também se aprende muito na prática, né, Fábio? Então, assim, de nada adianta você comprar 30 livros lá de 10 países diferentes e ler tudo e não praticar, não tentar. É verdade. Não sentar com o cliente, de fato, tentar uma conversa, tentar assim, ver se tudo aquilo que você está se dedicando está dando resultado, né? Porque é aquele eterno looping, né? Se você se prepara muito e nunca coloca em prática, a teoria vai te comer pelas beiradas, né? Correto. Você tem que sempre estar estudando, praticando. E sempre que você estuda e pratica, você consolida aquilo no seu raciocínio. Correto. E vai cada vez evoluindo daquele ponto, né? Então, acho que isso é muito verdade para todo mundo, né? Às vezes a gente olha, tenho certeza que você tem esse sentimento também, se eu fosse hoje, eu faria tudo diferente, né? Ou ainda, nossa, se eu tivesse visto isso lá atrás, eu não tinha cometido esse erro. Mas se eu não tivesse cometido aquele erro lá atrás, você com certeza não conseguiria ver esse erro hoje. Com certeza, né? É verdade. Então, tem que também ter... E assim, prática e a prática organizada, né? Acho que você falou do CRM um pouquinho ali. Tem que conseguir organizar as informações do cliente. Então, assim, se praticou, escreve que você praticou com aquele cliente, né? Acaba sendo um campo de experimentação. Quando eu entrei no ramo imobiliário, eu não tinha técnica nenhuma de vendas. E eu criava roteiros e ia treinando roteiros de venda. Então, de ligação, ou do lead, ou do showroom mesmo. Então, eu ia criando roteiros, depois eu ia corrigindo esses roteiros. Falava, cara, isso aqui não está dando certo, peraí, deixa eu alterar esse roteiro. Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Eu ligar para o cliente, eu tentava mudar a pergunta, ou mudar a abordagem. Testando. Ia testando o tempo todo. Eu tive que ir testando, igual você estava falando. Perfeito. Sim, legal.
Ô Fábio, e assim, se for para você deixar um recado bacana pro pessoal aí, até você tem alguma outra história para contar? Eu vi que você tem um monte de anotação Não, eu aí. tava olhando aqui. Então, uma coisa importante que eu percebi nesse tempo, muito tempo de showroom, é entender o perfil do cliente. Então, se ele é visual, sinestésico, auditivo. Então, é uma dica aí bem importante. Eu já, na hora ali de você estar na negociação, tem muitos corretores que só quer falar, ou quer só ouvir. E tem cliente que ele é visual, cara. Você não vai conseguir fechar para ele. Você vai fechar, vai ser muito difícil. Você vai sofrer muito. E então, uma dica bem interessante é você estar conversando com o cliente, negociando, e vai escrevendo também. Então, você tem que entender o perfil do cliente. Então, você vai falando com ele, vai escrevendo e tal. Você pode reparar. A maioria dos clientes vai falar assim, cara, eu posso levar esse rascunho embora? Ele vai colocar o rascunho no bolso e tal. Porque ele é visual, ele estava olhando ali, você estava escrevendo, ele estava olhando. É importante. Tem corretor que não faz isso. Tem cliente que ele é sinestésico, ele quer entrar no showroom, ele quer passar a mão, ele quer pegar, ele precisa disso. Você pode escrever, pode desenhar, pode ficar falando. Cara, ele quer ter o tempo dele, ele quer entrar, quer pegar, quer sentar, ele quer entrar no chuveiro. Ele entra no chuveiro, ele abre a porta e mexe daqui, mexe dali. É igual test drive. Então, você tem que entender o time, o perfil do cliente. Se você não entender, meu amigo. E outra coisa, você tem que entender também... Teve um livro que eu vi que me ajudou muito, que é o Segredos do Lobo, do Jordan Belfort. Que ele fala que todas as vendas são iguais. Todas as vendas são iguais, ele fala, né? É a tese dele. E é interessante. Então, você começa o atendimento, quando você chega você vai indo, mostra atendimento, showroom, quando você chega no fechamento, tem uma objeção. Você volta de novo na linha do tempo, você fala, cara, ele não conseguiu entender o produto, objeção. Você volta de novo e vai. Novamente, objeções, você vai apresentando, você vai seguindo uma linha até o cliente entender a necessidade dele. Isso é bem importante, né? Às vezes a gente começa a usar terminologias, começa a usar nomenclatura que às vezes não é comum para o cliente, né? E daí quando você vê, ele não está entendendo nada do que você está falando. Não está entendendo nada. E você tem que parar um pouquinho e falar, tá entendendo? Será que às vezes eu falei um termo aqui que você não entendeu, quer que eu volte e tal? Então, assim, isso tem que ter essa sensibilidade também, sabe? Tem. Eu joguei pôquer um bom tempo. E o meu sócio, então a família jogava pôquer. Então tem certo momento que você entende, você está conversando, cara, você entende a linguagem corporal dele, você está ali, você fala assim, cara, eu vou deixar vocês conversar, só um momentinho que eu já volto. Você sai da sala e deixa o pessoal conversar, porque eles estão precisando daquele momento deles. E também, às vezes, quando eu vou estar atendendo um cliente, o cliente, a face visual, ele olha para o imóvel, ele olha para a porta, ele faz, nossa, cara, tal, ele dá aquela expressão facial. Isso é muito importante. Então, você tem que estar antenado nesses sinais que, sem ser fala. Ou, às vezes, a esposa, ele olha para a esposa e fala, cara, ele faz assim. Então, assim, ele vai dar algum toque para a esposa, ou a esposa vai dar um toque para o marido. Então, esses toques, essa parte visual é muito importante, cara, é muito importante. Como o Evandro fala, do fim do dia, todos são pessoas, né? Exato, então, exato. Isso mesmo. E, Fabião, você quer deixar um recado aí pra galera que tá assistindo, alguma coisa que te marcou nessa experiência e talvez aí que vai marcar muita gente também no... Perfeito. Bom, o ramo imobiliário é um ramo muito amplo, mudou minha vida, mudou a vida também aí de várias pessoas que eu já vi aí, começando do zero também, igual eu. É um ramo maravilhoso, tem um leque muito grande. Você pode ser avaliador judicial, você pode ser só angariador, só trazer imóvel para a carteira da imobiliária. Você pode ser só vendedor, você pode ser os dois. Você pode focar em área rural, você pode focar só para investidor, para investimento, trabalhando só para apartamento da planta. Em terrenos. Para incorporadoras, perfeito. Você tem a sua parte de locação. Então, assim, é muito ampla, uma área... Ou você pode fazer um direito imobiliário, você pode... Enfim,
cara, é um mercado muito carente ainda. Cara, mas tem muito corretor em Maringá, Fábio, tem muito corretor no Brasil. Mas assim mesmo, cara, é um ramo que carece de profissionais, cara. Carece. Eu já vi gente sair do mercado e o mercado pedir ele de volta. Por falta de profissional mesmo. Ou às vezes a pessoa trabalhava com área, fala assim, cara, eu preciso de você, bicho. Você não quer voltar? Só pra você cuidar de área pra mim? Pô, isso aqui. Cara, e tinha um monte de gente na empresa. Só que fala assim, não, cara, aquele cara é especialista. Eu preciso daquele cara, não tem jeito. E fazer proposta, falar, cara, eu preciso de você e tal. Então, assim, hoje eu tô com a minha equipe, nesse momento, nós estamos em 12 corretores. Tô treinando esse pessoal, enfim. E eu tento entender o que cada um da minha equipe é especialista. Se ele é especialista só em imóvel na planta, ou se é bom em angariar. Então, assim, é um mercado muito amplo, muito satisfatório, que eu gosto muito, cara. Sou apaixonado. Hoje eu gosto demais. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou corretor de imóveis, cara. Hoje eu tô com a empresa, só que assim mesmo eu não quero perder esse tino de ser corretor de imóveis. Atender meu cliente, estar na rua com a minha equipe aí. Legal. Essa é a minha missão. Legal, um grande case aí, né? Muito legal. E você que está assistindo a gente até agora, né? E está gostando desse conteúdo, não esquece de curtir aqui no joinha aqui, que fica aqui embaixo no YouTube. E compartilhar com os amigos, compartilhar com o corretor aí que está meio desanimado, meio desmotivado. Mostrar que dá um banho de motivação com todas as falas do Fábio. E tudo que ele passou de acontecimento na carreira dele, tudo que ele superou. E não só isso, né? De tudo que ele construiu também, acho que isso é muito bacana. Faça isso, manda aí para esse colega corretor, ou ainda, manda para um amigo familiar que está meio deslocado, que não está conseguindo se encontrar muito. Tem aqui um case aqui na nossa frente que passou por muita coisa e conseguiu se encontrar no mercado imobiliário, está indo super bem. E saiba que esse mercado, como o Fábio bem disse, tem, além de ter N vertentes, tem muitas vertentes. Você pode trabalhar com muita coisa. Você pode ser especialista ou pode ser abrangente. Ganha muito dinheiro, né? Seja trabalhando lá na Benítez e Gonzaga, seja trabalhando na Bravo aqui com a gente, né, Fer? Com certeza. Mas não vai a outro lugar, não. Procura a gente, que é onde ganha mais dinheiro. E com certeza é um ramo aí que muito próspero. É muito próspero, muito rentável. E é muito honrado, né? Acho que isso é importante repetir. A profissão de corretor, embora tenha preconceitos aí do mercado, é uma das profissões que, além de perdurar no tempo, ela traz muitos benefícios. Não só para você, porque você vai ganhar muito dinheiro, mas para a sociedade. Você está construindo ali vínculos quase que permanentes com as pessoas que você vende imóvel, porque com certeza vai ser uma das principais compras da vida da pessoa. E ainda você vai estar entregando para ela o lugar que ela vai passar mais de 80% do tempo dela, né? Seja uma parte com um imóvel comercial, seja um imóvel residencial, a gente passa aí durante o nosso dia mais de 80% embaixo de um teto. Então é muito honrado, é muito interessante esse mercado. Se você não participa, venha participar com a gente. E de novo, né? Vou pedir de novo, compartilha aqui, leva para alguém essa mensagem que com certeza a gente vai passinho por passinho, né, construir um mercado cada vez mais dinâmico, eficiente e bonito aí, não só para Maringá, mas para o Brasil todo. Isso mesmo. Parabéns, Fábio, pela jornada, né, mais uma vez. Parabéns para vocês também, para o Evandro. Obrigado por compartilhar, né, toda a sua experiência. Profissionalismo aí, parabéns. Obrigado, Fábio. Vamos marcar outros aí, tá? Vamos com certeza fazer mais podcasts. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Obrigado. Foi.